Manter Antônio Conte no cargo ou mudar de treinador? Essa é a pergunta que não quer calar no Tottenham há exatos 11 jogos do término da temporada. Bom, apesar da contundente vitória do Tottenham sobre o Nottingham Forest nesse último final de semana, o clima não anda nada bom no clube do norte de Londres, e tudo devido às sequelas causadas pelas eliminações sofridas pelos Spurs na semana passada, sendo a primeira delas pela FA Cup, onde o Tottenham caiu diante do Sheffield United, equipe que disputa a Championship League, ou seja, a segunda divisão inglesa, nas oitavas de final da FA Cup. E posteriormente a queda frente ao Milan, também nas oitavas de final, só que da Champions League, após um frustrante empate sem gols no Tottenham Stadium. Essas duas eliminações para equipes de nível técnico inferior, em relação ao Tottenham, acabaram gerando um clima de instabilidade, em especial para o treinador Antônio Conte, principalmente pela declaração dada por ele após a eliminação do Tottenham. Na entrevista coletiva ele acabou dizendo que se o Tottenham quiser, ele pode ser mandado embora a qualquer momento, para ele não teria nenhum problema. E os rumores aí sobre uma suposta ida de Antônio Conte para a Juventus na próxima temporada também acabam agravando ainda mais esse clima hostil entre os torcedores do Tottenham e o treinador Antônio Conte, que também foi muito questionado pela torcida por ter armado o Tottenham com 3 zagueiros nessa partida contra o Milan, mesmo precisando vencer o jogo, já que perdeu o jogo de ida por 1-0 para o time italiano. O Conte não fez isso, acabou sendo muito questionado e está com a corda no pescoço. Entretanto, existem vários pontos favoráveis e desfavoráveis nessa possível saída ou não de Antônio Conte do Tottenham nesse momento. A começar pela multa rescisória do treinador. O Tottenham vai ter que gastar alguns milhões de libras aí para dispensar o Conte a pouco mais de 3 meses e meio do término de seu vínculo contratual e a exatos 11 jogos do final da temporada para o Tottenham. Então basta a diretoria do clube londrino não ceder à pressão dos torcedores. A gente sabe que é difícil para um clube grande que não conquista um título há mais de uma década, O Tottenham não ergue um caneco desde 2008, quando conquistou a Copa da Liga Inglesa naquela oportunidade, ainda com Gareth Bale no time. Então a pressão sempre foi grande no Tottenham ao longo desses últimos anos, ao passo que o clube foi crescendo de patamar, investindo mais em contratações. A chegada do Conte também criou uma enorme expectativa, tanto nos jogadores quanto na torcida, e no final das contas o time acabou sendo eliminado de forma precoce da Champions League e hoje vive esse clima pra lá de intenso. E além do Tottenham ter que bancar aí o altíssimo valor correspondente à multa rescisória de Antônio Conte se quiser demiti-lo nesse momento, outro fator desfavorável que joga contra a demissão do treinador italiano nesse momento é o ótimo retrospecto dos comandados de Antônio Conte a cada eliminação sofrida. Eu pego como exemplo a temporada passada, há exato 1 ano, quando o Tottenham foi eliminado pelo Middlesbrough nas oitavas de final da FA Cup. Ele acabou vencendo 11 das 14 partidas seguintes da Premier League, dando ali uma ótima arrancada que foi preponderante para conquistar a 4ª colocação do campeonato naquela oportunidade, desbancando o rival Arsenal e garantindo assim uma vaga na Champions League. Além disso, quando a temporada 2022-2023 recomeçou após a pausa para a disputa do Mundial do Qatar, o Tottenham perdeu 3 dos 5 jogos disputados pela Premier League, incluindo derrotas para o rival Arsenal e para o Manchester City neste período. Entretanto, nos 5 jogos seguintes, os Spurs conquistaram 4 vitórias e rapidamente se recuperaram desses tropeços. Não à toa, o Tottenham ocupa no momento a 4ª colocação da
Premier League com 48 pontos ganhos e embora tenha jogos a mais do que seus principais concorrentes aí na briga direta pelo G4, como são os casos de Liverpool e Newcastle, ele apresenta totais condições de garantir essa vaga, tanto é que ele tem aproveitamento superior em comparação aos Reds e aos Magpies, que seguem com campanhas bastante irregulares nesse momento. Contudo, independentemente disso, os últimos 3 compromissos do Tottenham no final de abril serão determinantes para sabermos ao certo qual será o rumo da equipe no final da temporada, já que os londrinos enfrentarão o Newcastle fora de casa, o Manchester United atuando em seus domínios e por último visitarão o Liverpool em Anfield em um curto intervalo de 8 dias, ou seja, 3 confrontos diretos contra os principais concorrentes na briga por uma vaga no G4. Por outro lado, o aspecto positivo da saída de Antonio Conte neste momento, em plena reta final de temporada, seria a antecipação dessa demissão que muito provavelmente irá ocorrer neste meio de ano, tanto é que o Tottenham já tem uma lista de possíveis sucessores aí de Antonio Conte. O clube já trabalha com alguns nomes em uma lista encabeçada por Luis Enrique, ex-treinador da Espanha, ex-treinador do Barcelona, e além dele, Oliver Glasner também aparece nessa lista, treinador do Eintracht Frankfurt, Luciano Spalletti do Napoli, Rubem Amorim do Sporting de Portugal e, é óbvio, Maurício Pochettino, não muito pela diretoria, né? Até porque o Pochettino foi demitido por essa gestão do Tottenham, pelo presidente Daniel Levy, mas sim pela torcida, né? Os torcedores do Tottenham seguem fazendo muita pressão pelo retorno de Pochettino, por toda a história que ele construiu em sua passagem de mais de 5 anos pelos Spurs. Então o fantasma Maurício Pochettino sempre estará assombrando ali qualquer treinador do Tottenham, seja ele Antonio Conte, seja ele José Mourinho, seja ele Nuno Espírito Santo, todos que passaram ali pelo cargo neste período recente. Deste modo, demitindo Conte nesse momento, o Tottenham anteciparia também o planejamento visando a temporada 2023-2024, saindo na frente dos demais concorrentes neste aspecto. Ademais, outro fator que poderia motivar a diretoria do Tottenham a demitir Antonio Conte a poucos meses aí do término da temporada seria o agravamento de sua conturbada relação junto ao clube e também aos jogadores, que em sua maioria seguem insatisfeitos com os métodos de trabalho do treinador italiano, incluindo seu relacionamento distante junto ao grupo de atletas e treinamentos repetitivos. Caso o sucessor de Antonio Conte esteja trabalhando em algum clube nesse momento, é óbvio que o Tottenham não conseguirá tirá-lo do cargo nesta reta final de temporada. Então, muito provavelmente, Daniel Levy colocaria como substituto de Conte nesses últimos 11 jogos aí da temporada Ryan Mason, que já ocupou essa função de interino antes da chegada de Antonio Conte ao clube do norte de Londres. Por fim, em meio a toda essa histeria envolvendo o futuro de Antonio Conte, é importante lembrar que trata-se aí de um dos melhores treinadores do mundo na atualidade, um cara extremamente vencedor, bem-sucedido, experiente, né, com larga bagagem no mundo da bola e que já viveu situações similares a essa ao longo de sua carreira. Portanto, não me restam dúvidas que Antonio Conte está com o ego, com o orgulho abalado, afetado nesse momento e vai querer provar para todos os que estão o criticando que ele tem potencial de sobra para conduzir o Tottenham pelo menos ao G4 da Premier League. E caso isso aconteça, o cenário muda por completo, a ponto até de, se o Tottenham enviar uma proposta com um aumento salarial considerável para Antonio Conte por ele ter deixado o clube no G4 da Premier League, eu não descartaria a hipótese dele renovar, estender seu vínculo contratual junto ao clube inglês por mais algumas temporadas. Resumindo, só saberemos ao certo qual será o desfecho dessa história entre Antonio Conte e Tottenham
no final da temporada após a partida do Tottenham contra o Leeds no dia 28 de maio de 2023. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br ou do QR Code que eu vou deixar aí na tela, você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!